Fizemos uma viagem no tempo e chegamos no século XIX, em 1824, para descobrir como é que foi feito o taumatrópio. Taumatrópio? Como? O que seria o taumatrópio? O taumatrópio é um brinquedo óptico, quer dizer, um brinquedo que produz uma ilusão de ótica. Ficou muito conhecido como o pássaro na gaiola. Essa imagem do pássaro na gaiola. A gente tem um círculo com duas linhas. De um lado a gente tem o pássaro e do outro a gente tem a gaiola. Esse brinquedo ele foi criado por volta de 1824 ou 1825 pelo inglês Peter Mark Roger. E ele criou esse brinquedo a partir de uma teoria que ele estava desenvolvendo. Mas eu vou mostrar antes como é que ele funciona para a gente compreender como é que ele estava pensando esse brinquedo. Então a gente tem aqui a gaiola, o pássaro. Quando a gente gira esse brinquedo óptico, quando eu parar de girar, a gente vai ver o pássaro dentro da gaiola. Esse brinquedo óptico foi criado a partir de uma teoria que o Peter Mark Rogers desenvolveu, na época, teoria da persistência da visão, ou teoria da persistência retiniana. A partir dessa teoria, ele estudava como é que nosso cérebro e nossa visão captam as imagens em movimento. Então ele dizia o seguinte, que se a gente ver uma imagem rápida, fazendo um movimento rápido, 16 vezes por segundo, essa imagem ficaria fixa na nossa mente, de forma que a gente veria o movimento dela, então a partir dessa persistência da visão, a partir da persistência da imagem na visão, na retina, Depois, com o desenvolvimento da ciência, foi descoberto que essa teoria ela não estava totalmente errada. Foi feita uma descoberta, mas o que foi que os novos estudos apontaram é que ela era incompleta, que ela não dava conta de toda a complexidade da nossa percepção das imagens em movimento, que inclusive não era simples que o nosso olho separasse, por exemplo, uma imagem de um movimento com uma imagem no cinema, por exemplo, mas nessa época não existia cinema, então foi um grande avanço que o Peter Mark Roger desenvolveu essa teoria. Essa imagem, quando a gente vê o pássaro na gaiola, ela não está fixa em nenhum suporte, Não, essa imagem do pássaro dentro da gaiola, ela não está fixa nem no papel, nem no espaço, nem numa tela. Ela está fixa apenas na nossa percepção a partir da ilusão de ótica que é criada pelo brinquedo óptico, pelo taumatrópio. E esse brinquedo, na época, ele se tornou uma grande atração de entretenimento para as pessoas que viviam naquele momento da história, Que é bom lembrar que nessa época ainda não existia cinema, Não existia. Então essa aqui foi uma das primeiras formas de criar uma animação da imagem, de criar uma imagem, de animar uma imagem estática, quer dizer, a partir de uma imagem que é fixa, que ela não tem um movimento, criar um movimento a partir dessa ilusão de ótica, Então essa imagem, ela não está fixa em nenhum suporte, ela é só vista a partir da nossa percepção mesmo, Esse é um brinquedo, ele tem por trás dessa invenção aqui, existem pesquisas científicas, investigação artística e a ideia de promover o entretenimento, Esses brinquedos ópticos, eles fizeram parte de uma era pré-cinema, porque a partir desse outros foram criados e existe um outro modelo de taumatrópio
também que é de girar a imagem de uma outra forma, e existem vários outros brinquedos ópticos que foram desenvolvidos depois do taumatrópio, que são os brinquedos criados na era pré-cinema. Agora, né, nós vamos voltar para 2021, mas antes nós vamos libertar esse pássaro, porque nós não queremos deixar o pássaro na gaiola, né? Então vamos ver como que a gente vai liberar esse pássaro, né? Então o céu todinho para ele voar. Agora que nós já descobrimos como foi feito o taumatrópio, nós vamos voltar para o ano de 2021, para a 7ª semana de arte da ESEBA, e nós vamos criar o nosso taumatrópio. Vamos lá? Acabamos de chegar em 2021, na 7ª semana de arte da ESEBA. Vamos então agora fazer o nosso taumatrópio. Para fazer o taumatrópio, nós precisamos de um papel, uma tesoura, uma forma circular, né? Eu peguei aqui já alguma coisa circular que você tiver em sua casa. Eu peguei essa tampinha aqui e um copo. Uma linha, né? Uma linha de preferência na cor clara. E eu vou usar esse pincel para colar, né? Então também precisa da cola. Também precisamos de material de desenho, né? Um lápis, uma borracha caso você errar algum detalhe, e lápis de cor, canetinha, o que você quiser usar para colorir o seu desenho do taumatrópio. Então, olha quem acabou de chegar aqui também, o pássaro, chegou voando do século XIX. Então, eu fiz também outros modelos de taumatrópio para vocês verem também outras possibilidades de composição que não seja essa do pássaro na gaiola, né? Ou essa do pássaro no céu também, que é mais legal, né? Mas a gente pode pensar uma diversidade de coisas para colocar no nosso taumatrópio. A ideia é que seja algo que está em algum lugar, né? E também dá para fazer combinação de imagens, né? De uma imagem com a outra, sem ser também essa ideia da figura e do fundo, né? Esse aqui, por exemplo, fiz uma aranha que está na teia, né? Que é a ideia da figura e fundo, né? Uma sobreposta à outra. Então vamos ver como que ficou. Essa aranha ou na teia. Também fiz um outro inseto, né? Uma abelha. A abelha na colmeia. Tanto a abelha como a aranha, né, não faz muita diferença se ela vai, a posição que vai ficar na colmeia ou na teia, né, porque ela pode andar tanto para cima quanto para baixo, né. Mas aí, dependendo da composição, tem uma diferença, e quando eu for explicar a parte da montagem, eu explico como que a gente monta para ficar certinho. Aí também fiz aqui um céu, né, com arco-íris, né, a ideia é que fique o arco-íris no céu. E essa outra aqui também, eu fiz dois gatinhos, né? Um gatinho, né, de grado marrom e um outro laranja. Esse aqui já tem uma diferença. Se na outra composição a ideia é que uma imagem de um lado ficasse sobre a outra, nessa aqui eu quero que elas fiquem uma do lado da outra, né? Eu quero que quando eu girar o taumatrópio, esses dois gatinhos ficam sentados um do lado do outro. Então é um pouco diferente. Mas o princípio é o mesmo, né? Então a ideia é que eles, ao invés de ficar um sobre o outro, eles fiquem um do lado do outro. Tem vários desenhos que a gente pode fazer, né? É pra gente divertir bastante. Eu então vou mostrar aqui 3 papéis diferentes, né? O papelão, a ideia é que o taumatrópio, né, ele seja feito num papel com uma gramatura maior, porque ele precisa ficar firme na hora de girar, né? Se ele não ficar firme, não dá certo, ele pode rasgar.
Então eu vou mostrar aqui o papelão, né, que tem uma possibilidade de fazer, é mais simples. Vou mostrar também um papel com a gramatura um pouco maior, né, que é um papel mais grosso, e um sulfite normal. Eu vou explicar como é que a gente vai fazer esses menores aqui todos, ó. Eu fiz todos usando o sulfite normal. Esse que a gente usa mesmo para impressão, né? Então, dá para fazer também, você vai precisar de uma folha, eu vou explicar como que a gente vai fazer para fazer ele ficar mais durinho, como se fosse uma gramatura maior do papel. Então eu vou explicar em cada um deles como que a gente faz. Né? Primeiro, se você vai fazer o papelão, no papelão, basta você riscar a imagem uma vez. Né? Você vai pegar uma tampa, né? Um copo, eu vou fazer usando o copo, porque eu acho que fica melhor para vocês visualizarem o contraste, né, das imagens. Então, se vou fazer com papelão, basta eu riscar aqui uma vez. Fiz aqui um círculo. Se eu for fazer num papel assim, uma gramatura maior, eu vou fazer 2 vezes. Agora, se eu vou fazer no sulfite, né, a gente vai precisar riscar o círculo mais vezes. Nós vamos riscar ele 6 vezes. Se você for escolher uma coisa para fazer essa base do círculo, procura algum objeto, alguma tampa, um copo na sua casa, que seja circular e que caiba 6 vezes na folha, para dar certinho. Então, fiz aqui, né, os círculos, eu vou recortá-los, todos eles. Corta em cima da linha. Uma dica que eu vou dar para recortar, para ficar certinho, ó, sem ser muito trabalhoso, é você separar as formas, ou tirar o excesso de papel, porque aí fica mais fácil de recortar. Recorta certinho em cima da linha, né, para ficar bem caprichado o seu trabalho, e para ele ficar o círculo certinho mesmo. E depois que você tiver separado, você tira essas sobras, né, de papel. Como eu já tinha alguns aqui cortados, ó, vocês vão recortar, né? Eu vou pegar 6 que eu já tenho aqui recortados. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também já tenho um papelão aqui recortado. Esse outro papel aqui, eu vou recortar eles também, esses dois, né? Os 6, né? Eu vou explicar por ele. O que nós vamos fazer, né? Nós vamos deixar esses 4 aqui e pegar só 2 por enquanto. Esses 4 a gente deixa, né? Que a gente cortou nessa folha, que a gente recortou com a folha sulfite normal. Então eu vou pegar esses 2 e vou pensar no desenho que eu quero fazer, né? Se eu quero fazer vou fazer aqui uma coisa assim mais rápida, só para explicar para vocês mesmo. Desenhar um morceguinho chegando na janela da casa. Desenhei aqui um morceguinho, com canetinha, e agora vou desenhar a janela da casa. Então agora nós vamos montar as partes do taumatrope. Agora vocês vão pegar a linha, né? A linha, o tamanho, né? Usa como uma referência seu braço, né? Reto para frente, assim, para ter uma ideia do tamanho. Não precisa ser muito grande. O ideal é que seja uma linha na cor clara,
Por que que precisa ser a linha mais clara? Porque se você for usar uma linha muito escura, quando você for montar seu taumatrope e colocar assim, ela vai ficar aparecendo no papel e vai interferir na sua composição. E mais clara não dá para perceber. Então agora nós vamos montar. Nós vamos pegar essas 4 partes, né, para fazer o papel ficar com uma gramatura maior. Vai colocar a cola. Eu gosto de usar um pincel para espalhar a cola, porque aí ele espalha bem, né, e evita que o papel fique enrugado e também ajuda a secar mais rápido, né? Então passei no inteiro, vou pegar o outro círculo, colar por cima. Colocar a cola novamente, né? Se tiver sobrado um pouquinho de cola no pincel, já pode aproveitar. Mas tem que passar em todas as bordas para não ficar soltando assim, ó. Tem, principalmente nas bordas, precisa passar bem a cola, tem que pegar ele inteiro, né? Colei agora os 4, eu vou colocar a cola aqui em cima deles porque eu vou montar as partes do desenho. Eu vou pegar um desses, né? Eu vou fazer um detalhe aqui nesse desenho só para vocês perceberem a diferença, um detalhe na composição que a gente precisa se atentar para que ela não fique de ponta cabeça, né? Então, eu vou fazer aqui, essa parte aqui que eu tô fazendo agora, né? É a parte de cima da janela. Então, eu vou colar essa parte aqui do desenho nesses 4 papéis que eu já colei aqui. Agora, na hora de montar o outro, é muito importante a gente se atentar a esse detalhe que eu vou falar para vocês. Primeiro, é que a gente tem também que colar a linha, né? E a gente tem que colar ele tipo, no sentido contrário do outro, né? Ao invés de eu colar ele assim, né? Se a janela está assim, ao invés de eu colar um morceguinho assim, se eu quiser que ele fique de pé, né? Voando de pé, eu vou colar ele de ponta cabeça. Para quando eu girar, ele ficar na posição certa. Então, eu vou passar a cola aqui, né, nessa parte de cá, desses papéis que eu montei. Vou colocar a linha, né, a mesma parte de um lado e do outro, mas também não precisa ser tão exato, né, só para não ficar uma parte grandona e outra pequena, né, para a gente conseguir fazer girar, né. Então, vou acertar ela um pouquinho aqui, né, para ela ficar bem fixa, não soltar. Ela tem que pegar até a borda, né? Ela não pode ficar meio solta. E agora, então, vou conferir aqui, né, o lado da janela. Observa aqui, ó. O lado está para cima. Então, eu tenho que colar o morceguinho para baixo. Então, para não confundir, eu já vou virar ele assim, ó. Porque aí eu coloco o morceguinho na posição que ele tem que ficar. Tá pronto o seu taumatrope. Aí você precisa esperar ele secar um pouquinho, enquanto seca esse aqui um pouco, eu vou explicar como faz nos outros papéis, né? É a mesma coisa, né, nesse aqui, só que ao invés de ter que colar vários papéis, como esse papel já tem uma gramatura maior, é 140, né, a gramatura dele, então a gente basta fazer 2, né, se for um papel mais encorpado, e colar um no outro. Se for o papelão, você pode desenhar dos 2 lados, né? Tendo essa atenção também para fazer um desenho no sentido e o outro no sentido contrário, como se fosse de ponta cabeça, né? Para quando girar ele ficar no sentido correto. Depois que ele secar um pouquinho, nós vamos girar. Na hora de girar, você vai colocar ele no sentido que você quer ver, né? Por exemplo, você pode partir do morcego e virar ele no sentido que você quer ver a imagem, né? Para mim aqui tá de ponta cabeça, por quê? Porque eu quero que vocês vejam ela no sentido correto.
Então você já coloca ela no sentido que você quer visualizar. Então um lado fica de ponta cabeça e o outro no sentido que você quer visualizar. E aí você vai segurar aqui a linha, né, dos dois lados e vai girar para frente, né? Vai girar basta um braço, né? Não precisa fazer os dois, mas dá certo os dois também. Você vai girar para frente e depois você puxa a linha, né? Que ele vai voltar, fazer o movimento de voltar, né? A linha, né? Se a gente está aqui girando ele, a linha vai torcendo, né? Para um lado. Quando ela volta para o lugar, e é quando a gente consegue ver o movimento do taumatrope. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam fazer vários taumatrópios, né? Bem divertidos, para que vocês possam brincar bastante e criar composições bem legais. A Semana de Arte da ESEBA segue, né, até o dia 15 de janeiro, sexta-feira. Então convido vocês para continuarem apreciando as atividades da Semana de Arte.